o objetivo da equipa, da equipa coletivamente, é levar a bola até o último terço do campo. Depois do último terço do campo vem a qualidade individual. É o jogador que consegue fazer um drible, faz um grande golo, é um jogador que consegue fazer uma boa assistência, um bom cruzamento, um bom passe, e isso tem muito a ver com a qualidade individual. É verdade que podem haver movimentos trabalhados dentro da área, mas aí depende muito da criatividade e qualidade individual dos jogadores. I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão do Jogo. Hoje temos o nosso convidado Lionel Pontes. Mister, obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui a falar consigo e espero que possamos falar verdadeiramente sobre futebol. Obrigado. Obrigado, é um prazer poder colaborar e dar a minha opinião sobre os assuntos que aqui vêm. Quando se fala de futebol, no fundo é a nossa vida, e é um prazer enorme poder falar de futebol. Mister, vou começar até então pela formação. Sendo as equipas grandes, equipas que geralmente têm um grande domínio dos jogos e que quase sempre vencem, como é que se treina ou potencia a vertente defensiva destes jogadores? Bem, isto é logo uma pergunta que requer alguma análise cuidada. Primeiro, estamos a falar dos grandes clubes que conseguem recrutar os melhores jogadores. E tendo os melhores jogadores por si só, a componente do treino torna-se muito mais competitiva e evolutiva, porque o nível e a qualidade que todos eles apresentam é elevada. Sendo esse nível elevado, a tendência é que os campeonatos tornem-se desequilibrados, onde as equipas grandes, por terem os melhores jogadores, melhores estruturas, nem sempre os melhores treinadores, mas melhores estruturas, melhores jogadores, o que acontece é que os jogos tornam-se equilibrados. Como é que se equilibra aqui esta questão? Primeiro há o lado competitivo dos clubes, que é o querer ganhar os campeonatos regionais, distritais, nacionais, desde o sub-8 até o fim do processo formativo. Há uma dinâmica, há aqui um objetivo do jogo. O objetivo do jogo centra-se sempre em marcar mais golos e não sofrer, e essa deve ser a didática desde o início, mas o facto de haver esta campeonite muitas vezes faz com que a procura do resultado seja mais importante do que a procura do processo. E de que forma que isto pode ser resolvido? Há várias formas de as resolver. Primeiro, e dentro de uma estrutura, não tenho dúvidas disso, porque já passei por esta realidade, é os mais novos fazerem muitos jogos de treino com os mais velhos. Este é um facto. Eu recordo-me em 90, em 92, em 95, 96, 97, antes de irmos para a academia, muitas vezes temos este hábito dos juvenis jogar com os júniores, dos iniciados jogarem com os juvenis, e este facto faz com que os mais jovens tenham de superar, muitas vezes, as dificuldades que uma equipa mais velha coloca e, ao mesmo tempo, passar por processos defensivos que normalmente no campeonato não passam, ou seja, sentir dificuldade a defender. E isso faz com que permita os treinadores corrigir os aspectos defensivos, não só individuais, mas coletivos, porque vão passar mais por esse processo e, ao mesmo tempo, permite corrigir do ponto de vista setorial e estrutural, digamos, toda a equipa, trabalhar a organização defensiva da equipa. Esta era uma forma de poder fazê-lo. A outra forma tem a ver com a possibilidade de avaliar os jogadores, e os jogadores que estão maturacionalmente mais preparados, quer do ponto de vista psicológico, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista técnico-tático, poderem jogar um escalão mais acima. É por isso que ainda existem nos campeonatos regionais, ou seja, distritais, existe o campeonato nacional e o campeonato distrital, e muitas das equipas, das grandes equipas, colocam há uma equipa no campeonato nacional e há uma segunda equipa, no fundo a equipa B, que normalmente são jogadores mais jovens, a competir nesse campeonato. O que é que significa? Que quem sabe, um campeonato de sub-16 deve fazer parte, por exemplo, jogadores sub-15,
poderem competir com outros clubes de jogadores mais velhos, que obrigue esta equipa mais jovem a ter um trabalho defensivo acentuado. E isto é um processo contínuo e que deve seguir ao longo dos anos. Não é fazer um ano e depois deixar de o fazer. É importante que os jovens tenham sucesso, não tenho dúvidas. É importante que façam golos, que sintam, que percebam a dinâmica do jogo ofensivo, que se potencie os jogadores individualmente, mas, acima de tudo, é importante olhar para o jogador e perceber o que é que ele necessita para crescer enquanto jogador, para poder chegar a um determinado nível, patamar competitivo. E por esta ordem de ideias, para o trabalho defensivo, não tenho dúvidas, é as equipas jogarem com os jogadores mais velhos, é os jogadores maturacionalmente mais preparados jogar no escalão acima, de forma a que jogadores com 17, 18, 19 anos estejam já na rota do alto rendimento. É por isso que há grandes equipas na Europa que apostam, e há equipas que vão à Liga dos Campeões e crescem na competição com jovens entre os 19, 20 e 21 anos. Eu recordo-me do Borussia Dortmund, eu recordo-me do Ajax, são equipas que, o PSV Eindhoven, que têm equipas belgas, que normalmente nas suas equipas, no 11 inicial, têm sempre 3, 4, às vezes 5 jogadores entre os 19 e 21 anos. Significa que esses jogadores provavelmente passaram por um processo de crescimento, onde, além dos aspectos ofensivos do jogo, também tiveram sempre em patamares mais acima, ou seja, nunca jogaram com os da sua idade. Aliás, não é difícil olhar para trás e ver isso. O Ronaldo foi, por exemplo, o Cristiano Ronaldo foi subindo patamares e jogando em escalões mais acima. O Moutinho como júnior já ia à equipa B, o Yannick como júnior ia à equipa B, o Nani começou a ir à equipa A já ainda como júnior, ou seja, é este salto destes jogadores de escalão para escalão que lhes permite ganhar outro tipo de competências, porque vão competir com jogadores mais velhos e contra equipas que os obriga a defender. E isto, no fundo, o crescimento defensivo passa muito por aí. Oh, Mister, mas você falou apenas de competição nacional. Existe competição internacional para essas equipas? Há torneios ou é apenas para a época? Eu não sei agora como é que está do ponto de vista daquilo que é a participação das grandes equipas nos torneios, mas enquanto treinador de formação tive a oportunidade de participar em muitos torneios, desde o torneio de Lamego, o torneio da Maria Grande, o torneio de Marinhas, o torneio dos infantis aqui em Lisboa, que era do Cultural da Pontinha, o torneio, o Youth Cup no estrangeiro, o Milk Cup na Irlanda, o Youth Cup, havia o Blue Star FIFA na Suíça, o Milk Cup na Irlanda, e vários torneios em que nós participávamos, e era interessante que normalmente o Sporting, e é a realidade que eu conheci, levava a melhor equipa. E encontrávamos depois as equipas que levavam jogadores mais novos no ano, principalmente os ingleses. O Manchester United normalmente levava uma equipa muito mais jovem para competir com os jogadores mais velhos, tendo uma experiência internacional, e muitas vezes ganhavam. Ou seja, isto também é uma forma de poder, que uma coisa é ter uma participação digna, lutando pelo resultado, lutando para ganhar o jogo, mas com armas diferentes, que é fazer com que o jogo seja mais equilibrado e ao mesmo tempo não haja um domínio tão grande como em alguns momentos existe, onde do ponto de vista defensivo existe zero daquilo que é a participação dos jogadores e da equipa, mas que do ponto de vista ofensivo também dá liberdade de poder recriar, apela à criatividade, ao constante paciência na construção do jogo ofensivo, a criação de situações de finalização, a muitas finalizações, mas não te permite ter também reação para a bola, mas não te permite ter muitos comportamentos defensivos, e acaba por muitos jogadores não participarem nessa tarefa. Aliás, é notório que a maior parte, por exemplo, no Sporting, que é a realidade que eu conheço, sempre formou muitos alas, e sempre foram alas muito criativos, muito com grande capacidade ofensiva, criando situações de gol sozinhos, no drible, muitas assistências, muitas situações de finalização, mas depois todos eles tinham dificuldades em defender. Porquê? Porque as equipas passavam muito no meio campo ofensivo e o seu deslocamento defensivo era muito curto. Quando começou a haver a Liga Revelação e as equipas B, aí começou a grande dificuldade destes jogadores ter que enfrentar equipas mais maduras
equipas que também tinham qualidade ofensiva e conseguiam dominar o jogo pela posse, obrigando estas equipas maiores, mas com jovens jogadores, a ter comportamentos defensivos, não só individuais, mas também interligados e coletivos, ligados com os setores, com os vários jogadores dentro de campo. Mister, ainda nestes escalões mais velhos da formação, quais são os principais constrangimentos que você encontra? Estão numa fase da puberdade, penso que seja uma fase complicada. Há muitos constrangimentos. Agora o Covid criou aqui um grande problema, que é a incapacidade dos clubes poderem competir durante este tempo que passou, de poderem treinar, o abandono da modalidade, clubes com incapacidade para poder dar resposta às necessidades, porque tiveram muito tempo parados e perderam receitas e perderam capacidade financeira. Houve aqui um conjunto de questões que podem ter reflexo negativo a curto prazo, mas há um conjunto de restrições e dificuldades para naquilo que é o crescimento dos jovens jogadores. Uma das questões é a coordenação entre o futebol e a escola. Neste caso, eu estou a falar no futebol, mas no desporto e a escola. Há pouco espaço, a escola não permite horários para que os jovens possam ter o final de tarde, por exemplo, livre, ou a partir das 4 da tarde livre para praticar desporto, e neste caso para praticar o futebol. São horários que não são ajustados àquilo que é a realidade, porque se nós formos a ver, principalmente para jovens que estão nas grandes equipas, a atividade do futebol requer muitas horas de treino, muitas horas de dedicação. É como se fosse, e é muito menos que outras modalidades individuais, quando se fala em ginástica, quando se fala em natação, quando se fala no atletismo, que são modalidades que se perdem ainda mais tempo que o futebol. Mas, neste caso do futebol, há uma limitação estrutural em relação àquilo que é os horários dos atletas para poder treinar. Essa é uma das limitações. A outra limitação que está a ser melhorada cada vez mais são as condições de trabalho dos vários clubes e a capacidade de organização dos clubes. E já não estou a falar das equipas grandes, estou a falar de equipas de menor dimensão, muitas vezes não têm boas condições de trabalho, os treinadores não são remunerados convenientemente para aquilo que é a sua atividade profissional, apesar de haver muitos custos de treinadores, a dificuldade desses treinadores tirar os seus respectivos cursos. Há aqui um conjunto de limitações que faz com que haja um atraso, às vezes, no desenvolvimento dos pequenos clubes e, ao mesmo tempo, dos grandes clubes. Depois, temos também os campeonatos. Eu acho que se melhorou com o aparecimento das equipas sub-23, com o campeonato sub-23, das equipas B. Melhorou-se muito porque é um espaço competitivo que permitia aos jovens aparecer jovens muito novos nessas competições. Recordo-me na equipa de Sporting, tínhamos jogadores com 16 anos, o Elson, tínhamos 3, 4 jogadores com 17, jogando com jogadores já de 21, 22, 23 anos. Portanto, aqui melhorou-se um pouco. Depois tem a ver um pouco com os apoios que muitas vezes os clubes, uns que têm, mas não sabem canalizar esses apoios para a formação, e outros que têm muita dificuldade em ter apoios para dar resposta muitas vezes aos jovens jogadores que querem praticar desporto, querem jogar futebol, mas que muitas vezes os clubes respectivos da sua zona não têm capacidade para dar essa resposta. Portanto, há aqui um conjunto de limitações, mas eu não tenho dúvidas que estamos melhores, e mesmo em momentos difíceis daquilo que é o crescimento do futebol em Portugal, formamos sempre grandes jogadores. Se nós formos a ver, nós somos um país exportador, também importador de muitos jogadores, mas também exportador de grande qualidade de jogadores. Aliás, Portugal está nos 5 primeiros do ranking ao nível do investimento estrangeiro em jogadores portugueses. É só ver que as grandes equipas da Europa, aquelas que vão às finais das Ligas Campeões, são formadas, a maior parte delas, por jogadores portugueses. Não é por muitos jogadores, mas muitos deles estão nessas competições, nos melhores campeonatos do mundo. Isso é um sinal de que se trabalha, não se trabalhando da melhor forma ainda, mas trabalha-se bem no futebol português, e já há aqui um trabalho da Federação, dos clubes, principalmente dos grandes clubes, na forma como vão trabalhando os seus jogadores e principalmente na capacidade de recrutar os melhores dos pequenos clubes. Que isto é outro problema que a formação tem,
mas que é inevitável, que é, no fundo, a lei do mais forte, a concorrência por obter melhores jogadores. No fundo, os grandes clubes têm essa capacidade de recrutar, porque apresentam melhores condições, porque os miúdos querem também ter melhores condições no futuro para poder desenvolver o seu trabalho, ou pelo menos seguir o seu sonho, e então os grandes clubes aglutinam a maior parte desses jogadores, porque sabem que quanto mais cedo recrutarem, mais capacidade terão de agarrar num jogador, num potencial jogador, num jogador de alto rendimento. Claro. Mister, a formação, tal como a palavra diz, normalmente é para formar jogadores. Eu pergunto-lhe, a partir dos júniores e agora a equipa sub-23, o objetivo ainda é formar ou passa por ganhar? Não, repara, nós temos de dividir isto em várias etapas. Eu normalmente, naquilo que é a minha experiência enquanto profissional na área da formação, onde estive lá muitos anos, eu divido isto em 3 grandes etapas, em que algumas delas podem ser subdivididas. Podemos agarrar na primeira etapa dos 5 aos 13 anos, dos 5 aos 13 anos pode ser dividido aqui em 2 períodos, por exemplo, dos 5 aos 9 e dos 10 aos 13. Depois, o outro período dos 13 aos 16, que é o momento do salto pubertário, onde os jovens jogadores requerem outro tipo de conteúdos, outro tipo de intervenção, outro tipo de pedagogia, e depois dos 16 para cima, ou seja, a partir dos 17 anos. E para mim, na minha perspectiva e daquilo que fui vivendo, e estamos a falar das grandes equipas, a partir dos 17 anos é rendimento. E temos de direcionar para o alto rendimento. Porquê? Não deixa de ser ainda formação, porque este ciclo formativo não acabou, mas a mentalidade já é a mentalidade de alto nível, mentalidade virada para o profissionalismo, virada para valores e princípios que regem o futebol profissional, porque estamos a falar de jogadores que já estão a entrar na idade madura, no final da sua adolescência, início da fase adulta, e muitos deles já têm que receber estímulos de alto nível, que é rendimento, que é estratégia, que é arranjar a forma de ganhar o adversário, o resultado que é importante, porque o ganhar é fundamental, ou lutar pelo menos para ganhar é fundamental. Mas esse lutar para ganhar é fundamental desde pequenino. Incutir essa mentalidade, mas não incutir essa mentalidade como um primeiro princípio. Os princípios formativos muitas vezes chocam com os princípios competitivos. Não podemos deixar de competir, porque existem campeonatos e os jogos são para competir. Cada equipa que entra é para tentar ganhar. Podemos dar o ênfase ao ganhar ou fazer mais golos que o adversário. Podemos dar o ênfase ao ganhar ou não sofrer golos. E isto é a forma como a mensagem vai sendo passada. E essa forma como se passa é determinante. E, portanto, na minha opinião, a partir dos 17 anos, quando podem ter o seu contrato profissional ou promessa de contrato profissional, os comportamentos e os conteúdos que devem ser ministrados são já virados para o alto rendimento, e o resultado é muito mais importante do que em escalões inferiores. Olhando então para a equipa do Sporting, nós vemos jogadores como Nuno Mendes, Tiago Tomás, Mateus Nunes, não tanto da formação, mas teve lá uma passagem pela equipa sub-23. O Mister, conhecendo a casa como conhece, quem é que você acredita que serão os próximos jogadores a dar um salto para a equipa principal e a garantirem o lugar na equipa principal? Ou seja, não estamos só a dizer fazer uma ou 2 exibições, mas sim conseguir manter-se dentro do plantel. É difícil porque neste momento já estou um ano fora do Sporting. Não podemos esquecer que eu saí depois da pandemia, que começou em março de 2020, tivemos parados até junho de 2020, e depois em junho desvinculei-me do Sporting por divergência de opinião num conjunto de aspectos relacionados com a minha atividade e aquilo que era a proposta do Sporting. E, portanto, fiquei um bocadinho afastado, mas posso voltar atrás no tempo e no fundo, mostrar aquilo que sentíamos na altura. Em 2019, 2020, pediram-me uma equipa que, à partida, seria mais fraca do que o ano anterior, que eram jovens jogadores, era muito mais jovem do que o ano anterior, e que o importante era competir, tentar passar à fase seguinte do campeonato e competir. Mas deu uma sensação
que as pessoas não conheciam muito bem aqueles jogadores. Eu também não os conhecia, porque entrei em 2019, em junho de 2019, não os conhecia, mas à medida que fui trabalhando com eles, principalmente no primeiro mês, fui notando que havia jogadores com elevado potencial individual e que, sujeitos a um contexto de exigência elevada, a um contexto de profissionalismo e não de amador ou de formativo, estes miúdos podiam dar um salto qualitativo. E a verdade é que isso veio a deparar, tanto que havia jogadores que não tinham contrato profissional e ali em outubro, novembro era uma correria para assegurar que esses jogadores fizessem contrato. E eu posso enumerar aqui um conjunto deles, que são muito subejamente conhecidos, uns com mais expectativa, outros com menos expectativa, mas tínhamos na nossa equipa o Nuno Mendes, o Gonçalo Inácio, que era titular de início na equipa sub-23, o Matias Nunes, o Rodrigo Fernandes, o Pedro Mendes, o Joelson, o Bruno Tavares. Isto eram jogadores que, muitos deles, o Tiago Tomás, que alternava entre a equipa de júniores e a equipa de sub-23, e à medida do tempo, e fruto daquilo que era uma organização coletiva um pouco rígida, mas com alguma liberdade ofensiva, permitindo-nos, no fundo, potenciar os jogadores e trazer o melhor deles para o jogo. E no fundo foi o que aconteceu. Nós tivemos 10 resultados positivos, 10 vitórias seguidas, éramos a equipa que mais marcava golos, que menos sofria, numa dinâmica coletiva onde a base daquela equipa era um guarda-redes que era mais velho, que normalmente era o Hugo Sousa, e depois entretanto fez só metade da época, alguns jogos, muitas vezes, uma outra vez foi o Max, que eram jogadores mais velhos que não jogavam na equipa A. O lateral direito era um jogador mais velho, já tinha 20 anos, que era o João Oliveira. Depois tínhamos dos centrais o Eduardo Quaresma e o Gonçalo Inácio. Eram dois jovens de sub-18, ou seja, tinham 17 anos. O Gonçalo Inácio alternava com o João Silva, que já tinha 20 anos, e numa necessidade de poder ter que ir para a equipa de júniores, acabou por descer para a equipa de júniores, para poder ajudar os júniores a passarem à fase seguinte e irem para a fase final. Depois tínhamos o Nuno Mendes, e no lado esquerdo era o Nuno Mendes e o Etchady, e o Nuno Mendes era o titular, e que era um sub-17, que também havia algumas expectativas, porque tinha estado na seleção, e que acreditava-se, não havendo muita certeza que podia ser um jogador de alto nível, e ele foi demonstrando ao longo do tempo qualidade, principalmente capacidade ofensiva, finalização, assistências para golo, cruzamento, e tinha que aprender um conjunto de fundamentos defensivos que tem um pouco a ver com a realidade que vivia durante 5, 6 anos, ou seja, atacar mais do que defendia, e os comportamentos defensivos eram deficitários. Más abordagem aos lances, fechava mal o espaço interior, às vezes muita referência visual, marcação individual, jogo aéreo, dificuldades no jogo aéreo, facilmente era batido de 1 para 1, fazia muitas faltas desnecessárias, ou seja, isto eram todos aspectos que eu tinha que trabalhar. Depois avançámos para o meio campo, tínhamos o Rodrigo Fernandes, que era sub-18 também, um potencial de jogador de seleção, médio defensivo, pé esquerdo, fisicamente bem constituído. O Matias Nunes, que era um pouco mais velho, já tinha 21 anos, mas que era titular daquela equipa. Depois havia o Tomás Silva, com 20 anos, que alternava a titularidade ou não. E depois nas alas tínhamos 2 miúdos, um de 16 anos, outro de 17. Na esquerda jogava o Joelson, que também foi crescendo na competição, fez uma época extraordinária. Na direita jogava o Bruno Tavares, que fez uma época muito boa, com um grande rendimento, com uma evolução significativa, e na frente jogava o Pedro Mendes, no fundo fez a melhor época da vida dele em termos de golos marcados. Ou seja, foram estes miúdos, que foi depois outros, o Moreira, por exemplo, que agora está a jogar no Vizela, é titular do Vizela, era um jogador era se tinha treinado o Nuno. Habituado ao bem bom, a algum laxismo da parte dele, alguma preguiça, alguma vaidade até nos comportamentos e na forma, uma falta de humildade no trabalho. Ele sabe disso, estou a dizer isto publicamente, mas ele sabe disso, porque tivemos muitos confrontos diretos, de olho no olho, fazê-lo entender que tinha que lutar, trabalhar pelo lugar, e não podia estar dependente da meia do tempo do colega, não, tinha que estar dependente totalmente dele, e que ele tinha que dar o seu contributo, e o compromisso com o jogo tinha que ser maior, e essa exigência fez-los crescer todos lutando sempre para ganhar todos os jogos. Naturalmente não tínhamos a noção do que é que poderia acontecer,
mas foi esta exigência debaixo do modelo de jogo, porque é importante haver uma referência daquilo que é o modelo de jogo instituído, o sistema de jogo, o método de jogo ofensivo, defensivo, a forma como atacamos, como defendemos, as características dos jogadores em função daquilo que era o jogo e portanto, fê-los crescer muito e possibilitou que hoje tenhamos, o Rodrigo foi para o Futebol Clube do Porto, e lamentavelmente não teve uma oportunidade no Sporting, na minha opinião, devia estar no plantel de Sporting. O Pedro Mendes é um dos melhores marcadores da segunda Liga. O Joelson está no Basileia. O Nuno Mendes está no PSG. O Mateus Nunes, neste momento, está a ser um dos melhores jogadores do Sporting, do ponto de vista daquilo que é o rendimento, a regularidade de rendimento. Fez um excelente jogo contra o Porto. Gonçalo Inácio, titular da equipa. Tiago Tomás, a espaços vai entrando. Eduardo Quaresma foi titular o ano passado, neste momento está no Tondela. E, portanto, o Nuno Moreira e o Tomás foram para o Vizela. Ou seja, houve aqui um salto qualitativo nestes jogadores, do ponto de vista do rendimento, que lhes permitiu ter uma nova perspectiva de vida em termos futuros e a curto prazo. Mister, esquecendo então agora a parte mais da formação e olhando para os seus últimos projetos. O Mister disse numa entrevista que os seus últimos projetos enquanto treinador foram circunstância da necessidade de querer treinar. Ou seja, as ofertas foram poucas e dentro das mesmas teve que escolher uma para continuar a treinar. Eu pergunto, neste momento, o Mister pretende um verdadeiro projeto ou continuará a treinar os clubes que lhe oferecem uma boa proposta? Repara, nós quando estamos com alguma inexperiência também, mas com vontade, achamos que podemos mudar o mundo, queremos mostrar trabalho, achamos que somos capazes de fazer muita coisa. Só que o papel do treinador depende muito do sucesso do treinador, ou seja, o treinador conseguir os objetivos do clube, depende muito mais, às vezes, de fatores externos do que internos. Externos à intervenção do treinador. E eu tomei um conjunto de decisões, umas por impulso, outras por querer voltar a treinar, até por fruto de circunstâncias da minha vida, que, na minha opinião, foram nocivas, porque não havia condições à minha volta, provavelmente, para ter sucesso. Mas já lá vamos. Reconheço que neste momento tenho tido muito cuidado, já recusei 3 ou 4 convites que não reuniam as melhores condições para poder ter sucesso, nomeadamente convites em que me obrigavam a ir sozinho ou com mais uma pessoa, que é muito pouco para treinar uma equipa, em que não estavam reunidas as condições estruturais do clube, sabendo de antemão daquilo que eram as características do clube para poder agarrar esse projeto, e ao mesmo tempo clubes de nível baixo e de países onde o futebol não tem tanta expressão, onde o futebol é mais rudimentar, onde, do ponto de vista evolutivo, eu, enquanto treinador, não ia ganhar muito. Mas, voltando atrás, todos os projetos que eu iniciei começaram a funcionar muito bem. E a meio e durante esse trajeto houve acontecimentos que foram penalizadores para o treinador e que não dependeram de mim. A venda de jogadores, enfraquecimento do plantel, falta de financiamento numa altura em que as coisas estavam a correr bem, e tudo isto penaliza sempre o mesmo, o treinador. E é por isso que eu sei que não há projetos em que se aguenta muito tempo. Um ano, 2 épocas seguidas é quase um milagre. É por isso que eu não tomei a decisão de voltar a treinar em alguns convites foram feitos, mas estou à procura ou à espera de que alguém acredite no meu trabalho, no meu profissionalismo. Acho que as pessoas que trabalham comigo reconhecem-me qualidade e valor. Há muita gente que não me conhece do ponto de vista profissional, olham muitas vezes para os resultados e olham muitas vezes para a imagem que ficou quando assumi a equipa principal do Sporting, mas esse não é o Mister Pontes, é o Lionel Pontes, não é o Lionel Pontes, foi um tarefeiro neste caso, foi fazer uma tarefa a um contexto completamente partido, mas que, não tenho dúvidas, tenho o meu valor, tenho a minha capacidade, acredito no meu trabalho, e mais do que isso é perceber que há os meus adjuntos que querem continuar a trabalhar comigo, as pessoas com quem trabalhei no Sporting e nas realidades anteriores querem continuar a trabalhar comigo. Esse é um bom sinal, é um sinal que eu respeito, que eu os considero e que eles também respeitam a mim enquanto pessoa e enquanto profissional. Mister, o Mister referiu aí coisas, por exemplo, como as vendas, como as lesões. Geralmente, a grande maioria dos clubes são vendedores.
vamos partir desse pressuposto. Então eu irei perguntar o que é para si um bom projeto e qual o encontro das suas ideias. Um bom projeto, para mim, para já é um projeto sustentável do ponto de vista financeiro e estrutural, ou seja, que tem uma estrutura por trás, pode ser pequena, mas que funciona bem, que tem uma gestão cuidada, uma gestão profissional, com pessoas nos respectivos cargos a desempenhar a sua função. Um clube que tenha aspirações de subida, aspirações de atingir bons resultados, e pode ser bons resultados competitivos com bons resultados financeiros, e que o treinador seja valorizado pelas decisões que vai tomando e pela capacidade de potenciar os jogadores, ou até potenciar uma qualidade de jogo que permita ganhar jogos. Isto é uma realidade. Eu recordo-me no primeiro projeto que eu tive como treinador principal foi no Marítimo. E à 8ª jornada, num jornal Record, recebi a medalha de ouro. Tínhamos ganho 4-0 ao Guimarães, nessa altura. E estávamos em 3º lugar do Campeonato Português, à 8ª jornada. Tínhamos já, não sei quantos pontos na altura, mas era um registro muito bom. E a verdade é que na segunda-feira o presidente do Marítimo falou em Liga dos Campeões. O meu sonho é ir à Liga dos Campeões. Essa semana foi a pior semana que nós tivemos, do ponto de vista da qualidade do trabalho, depois de termos ganho o Guimarães 4-0. Fomos a Paços de Ferreira na jornada seguinte, era a equipa de Paulo Fonseca, sem o Danilo Pereira, que era um dos nossos melhores jogadores. Estávamos a ganhar por 1-0, taticamente a equipa é irrepreensível, podemos a ganhar por mais do que 1, e a segunda parte perdemos 3-2. Esse jogo, e tivemos o francês expulso. Depois voltamos a casa com o Moreirense, perdemos 2-1, e vamos fora, perdemos 1-0 com o Vitória de Setúbal, do Domingos Paciência, e depois perdemos 4-2 com o Sporting, em Alvalade, foram dos jogos fora, do Marco Silva. Depois viemos a casa a ganhar 4-0 ao Boa Vista. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que a gestão do treinador depende de vários fatores. Não é só o treinador, mas sim o poder que o treinador tem sobre os jogadores. E esse poder é dado ou retirado consoante a forma como os presidentes, as pessoas do clube olham o treinador. A partir do momento que o treinador é retirado poder, através das palavras, através dos comportamentos, esse poder é logo passado, é menos poder sobre os jogadores. E essa liderança muitas vezes é posta em causa. Eu vou-vos dar um exemplo, e não tenho problema em dizê-lo. Aquele comentário, quer queremos, quer não, aquele comentário que o Salvador faz sobre a mudança de ciclo, que foi uma palavra utilizada pelo Carvalhal, e o presidente na comunicação social fala que a mudança de ciclo tem que ser os resultados, já está a criar uma pressão acrescida sobre o treinador. E eu vou voltar atrás, no campeonato do Marítimo, o Marítimo desde aí para cá não vendeu tantos jogadores como vendemos na altura. Fran Sérgio, Danilo, Diogo Sousa, Mazu, foram todos jogadores potenciados nesse ano, que foram vendidos. Raul, para o Braga, foram vendidos e deu uma receita financeira esse ano e os anos posteriores, e depois daí não me lembro de um ano que o Marítimo tenha vendido tantos jogadores. Portanto, há aqui um trabalho que foi feito, mas que foi muito pouco valorizado. E a verdade é que eu saio do Marítimo e não tive uma proposta do futebol português para poder voltar a trabalhar. Saí em março. Portanto, a primeira oportunidade que eu tive foi, no fundo, voltar a trabalhar, e acabei por ir para a Grécia. Para dizer que o que é um bom projeto? Como disse há pouco, e refiro, um clube que seja organizado, sério, que queira ganhar, que queira potenciar jogadores e que respeite aquilo que é a função do treinador. Não tenho dúvidas, e não estamos a pôr em causa aquilo que é o valor monetário do treinador, porque muitas vezes as pessoas falam, as pessoas devem pensar que és um treinador caro. Eu não sou um treinador caro, sou um treinador adequado à realidade. Se estiver num clube para ganhar, é um treinador que tem determinado valor. Se estiver num clube mais modesto, naturalmente que esse treinador, e neste caso eu vou ter outro valor, não vou pedir um valor para os mesmos clubes. No fundo é um pouco isso. E estou a aguardar que haja esse projeto e que eu possa, porque também tenho um conjunto de pessoas à espera para poderem trabalhar comigo. Ok. Olhando mais então para o lado técnico-tático, o Mister é reflexo do seu contexto
ou exige que o contexto se altere em virtude das suas ideias? Isto é uma pergunta muito boa. Eu sei que isto é uma pergunta que provavelmente vai ter que dizer que tem que ter um bocado dos dois, mas é para qual é que vocês inclinam mais? É mais por aí, porque tem Ora que ter bem, as duas coisas. por mais que eu acredite numa forma de jogar, e acredito numa forma de jogar, claramente, equipas que jogam com blocos curtos, ou seja, equipas que jogam com os jogadores perto uns dos outros, que tenham uma ligação coletiva organizada no sentido de dinâmica, mas que haja um padrão de comportamento, que saibam atacar, que saibam, quando perdem a bola, como reagir, que saibam pressionar alto, pressionar no meio campo ou pressionar baixo, porque no fundo são os 3 posicionamentos que a equipa pode ter em função do contexto do adversário e a forma também como o adversário se apresenta, que tenha bons princípios defensivos, que seja rigorosa a defender, que tenha alma, que lute, onde o aspecto da atitude e do compromisso não é negociável, e uma equipa que esteja agressiva do ponto de vista competitivo, que saiba jogar com o corpo, com o duelo, com a luta. Todos estes fatores são importantes. Depois há a adequação de todas estas ideias à realidade. Uma coisa é eu poder escolher os jogadores que eu quero, outra coisa é ter que utilizar os jogadores que estão e poder fazer 2 ou 3 ajustes. E muitas vezes não é possível, pelas circunstâncias do clube. Isso significa que eu tenho que muitas vezes me adaptar à realidade. Eu vou contar uma situação que passou comigo. Eu fui convidado para trabalhar no Debrecen, da Hungria, que é um clube, já foi um grande clube, já foi campeão pelo Debrecen várias vezes, já esteve na Liga dos Campeões, Liga Europa, e quando me convidaram para trabalhar, eu analisei a equipa, e a equipa jogava, vinha de 5 resultados negativos, e quiseram trocar treinador à 5ª jornada. E eu entrei em finais do mês de agosto. O primeiro erro cometido foi, faltava 3 jogos, até a paragem de campeonato. Provavelmente tinha mais sentido entrar depois dos 3 jogos. Mas se eu não aceitasse este projeto, outro teria aceito, porque havia uma lista de treinadores que estavam a ser entrevistados. E no fundo, depois de avaliar o contexto do clube, as questões financeiras, as questões estruturais, achei que era um clube muito bom para iniciar um novo projeto e reconheço ainda hoje que era um clube muito bom. Só que, o que é que eu quis fazer do clube? Maior do que aquilo que podia. Eu quis colocar uma equipa a jogar com um posicionamento alto, a pressionar o adversário mais alto, a dominar o jogo pela posse, a jogar bom futebol, e realmente nós conseguimos fazer isso tudo. Tínhamos muita dificuldade em fazer golos. E depois em contra-ataque, em situações rápidas, o adversário vinha lá uma vez e fazia o golo. Ou seja, a realidade anterior era um clube que jogava com 2 pontas de lança, jogava num bloco baixo, normalmente os pontas de lança eram jogadores rápidos, normalmente africanos, fortes fisicamente, e isto era a estrutura do clube e a cabeça do presidente. O presidente estruturava a equipa desta forma: vamos jogar em 4-4-2, vamos jogar com estes pontas de lança rápidos, alas rápidos em contra-ataque. E vai buscar um treinador sem saber muito bem o que é que o treinador ia trazer de novo. Ou seja, traz um treinador para implementar um futebol de ataque, para ganhar jogos, mas ao mesmo tempo quer ele formar o plantel para a ideologia dele. Ou seja, traz um treinador que traz uma nova ideia, mas querem continuar com a ideia deles. E então eu tive muitos problemas aqui, não só na construção do plantel, como na forma de jogar. Porque realmente, quem sabe, ele até tinha razão. Quem sabe devia, em função da qualidade dos jogadores da frente, poder ajustar o modelo de jogo àquilo que era a realidade do clube. Mas tendo em conta o clube, que era um clube com história, um clube que já tinha ganho, tinha que se posicionar como um clube grande. E um clube grande não se posiciona daquela forma. E essa foi a minha ideia, foi construir o jogo, e ainda hoje as pessoas reconhecem que fui das equipas que melhor jogou futebol lá, mas era irregular nos resultados. E por isso que eu digo, quem sabe, poderia ter sido um pouco mais inteligente e adaptar a forma de jogar àquilo que era a realidade do clube, o historial anterior e aquilo que era o recrutamento de jogadores. Se eu puder escolher, eu sei o que é que escolho. Não podendo escolher, tenho que olhar muito bem para o contexto, para a competição, para o valor das equipas, para o objetivo do clube e para a qualidade dos jogadores. E em função disto,
traçar uma estratégia de trabalho para dar resposta àquilo que é os resultados esportivos, que é o mais importante. Ok. Um dos seus antigos adjuntos, o Ivo Vieira, já afirmou que geralmente começa as suas pré-épocas pelos momentos ofensivos do jogo. Eu pergunto-lhe, você partilha dessa ideia ou não? Não percebi. O Ivo Vieira, que há uns tempos referiu que começa a pré-época a treinar pelos momentos ofensivos do jogo, ou seja, começa pelo ataque e só depois é que começa a treinar a defesa, independentemente que os vários momentos de jogo estão sempre interligados, mas podemos dar sempre foco a um ou dois deles. Eu pergunto-lhe, você partilha essa ideia de na pré-época começar pelo momento de atacante ou começa pela defesa? Eu não quero partilhar ideias com o Ivo Vieira, nem discuto tão pouco as opiniões dele, mas a minha opinião é que começo com os vários momentos do jogo, porque são todos momentos importantes do jogo. Há dias que dou mais ênfase ao aspecto ofensivo, há outros dias que dou mais ênfase ao aspecto defensivo, há outros que trabalho as transições do jogo, mas não necessariamente só dar ênfase ao aspecto ofensivo. É por isso que muitas vezes na pré-temporada há aqui dois aspectos importantes, que é, muitas vezes queremos adversários mais fáceis, certo? No início da temporada, os primeiros jogos de treino, adversários de nível de dificuldade mais fácil. Para quê? Não só para dar uma dinâmica ofensiva à equipa, porque é uma equipa que provavelmente vai estar mais cansada, mas ao mesmo tempo para ganhar jogos, para começar a ganhar jogos, porque ganhando os jogos no início, a equipa dá confiança à equipa, valida o trabalho que se faz na pré-temporada. E então o que acontece muitas vezes é que trabalha-se mais os aspectos ofensivos e dá ênfase ao aspecto ofensivo contra as equipas mais fracas, mas depois, à medida que a equipa se vai consolidando, ganhando confiança, o nível de dificuldade que queremos na pré-temporada vai aumentando, certo? E ao aumentar o nível de dificuldade, o que é que vai acontecer? O trabalho defensivo vai ser mais evidente, ok? Mas eu, pessoalmente, o que eu faço é alternar os dois processos e quando jogo o primeiro jogo, é natural que vou dar mais ênfase ao processo ofensivo, porque normalmente os primeiros jogos pré-temporada, os adversários são de nível de dificuldade mais baixo. Isso significa que vais estar mais em ataque e aí podes dar mais ênfase aos aspectos ofensivos e à transição defensiva. Quando, à medida que o tempo vai avançando, e tu vais, numa pré-temporada, fazes 6 jogos, por exemplo, o quarto e quinto jogo, já o adversário é mais forte. E o adversário é mais forte, vais passar mais tempo em quê? Em organização defensiva. E até trabalhando um pouco mais a transição ofensiva. E aí podes dar mais ênfase no jogo em função do adversário. Agora, durante a semana, o ênfase é nas duas fases do jogo. Porque, no fundo, o jogo é isso. É atacar e defender e os momentos de transição respectivos. Oh, Mister, que fique bem claro que eu nunca disse aqui que o Ibieira só trabalha transição e organização Não, mas ofensiva. eu só estou a dizer que não quero comentar Sim. as opiniões desse treinador. Eu acredito que ele deve trabalhar todos os momentos, tal como você. Aqui o que eu me referi era, por exemplo, você se tiver uma linha defensiva mal trabalhada nos seus primeiros dias, muito provavelmente vai querer trabalhar a linha defensiva, digo eu. Sim, mas é por isso que no início da temporada a tendência é termos maior volume de treino. Temos treinos de manhã, treinos de tarde, o que nos permite, de certa forma, gerir um pouco as cargas. Porque às vezes a tendência é dar muito volume na pré-temporada, porque o volume é que é. Depois temos 4 ou 5 jogadores lesionados, os jogadores com dificuldade em adaptar-se, e no fundo tu queres todos disponíveis. Para quereres todos disponíveis, a pré-temporada tem que ser muito cuidada. É verdade, tens de dar volume, tens de dar intensidade, mas tens que regular muito bem o volume de trabalho de forma a não criar sobrecarga nos jogadores e principalmente chegar à lesão. É natural que vão trabalhar cansados, vão trabalhar, porque estão numa fase de readaptação novamente. Não só readaptação ao esforço, porque a maior parte deles descansou, teve um mês parado, mas ao mesmo tempo readaptação aos novos métodos, ao novo treinador, à nova dinâmica, às regras, a todo um conjunto de circunstâncias que são relativamente novas e que é importante nesta fase da temporada ir organizando e levando a bom porto. Ok. Mister, para si, da sua experiência, que momento do jogo é que teve mais dificuldade, teve ou tem, ou acha que é mais difícil de treinar? Eu acho que o mais difícil de treinar são os momentos de transição defensiva e de organização, a ligação entre a transição e a organização. Porquê? Porque é um momento sem bola,
porque é um momento em que depende não só da solidariedade dos jogadores, mas também da capacidade de posicionamento dos jogadores. Depende também do lado estratégico, que é um dado importante, que é da forma como defendemos em função das valências do adversário, o que é que ele apresenta de melhor e da forma como é que o podemos condicionar. E tudo isto requer, de certa forma, além da vontade de defender e de baixar no terreno, há alguns mecanismos de trabalho organizado. Claro que podemos dizer assim, mas do ponto de vista ofensivo é pior, porque coloca-se a bola. É verdade, mas também esse é o maior estímulo. O maior estímulo do jogo é termos a bola, é conseguirmos jogar com bola e a partir daí também viver um pouco daquilo que é a qualidade individual dos jogadores, porque isto podemos fazer tudo o que quisermos, mas a qualidade dos jogadores é determinante no sucesso dos treinadores. Por isso é que são os principais intervenientes do jogo. Eu nunca vi equipas com mais jogadores serem campeãs. As equipas com melhores jogadores são campeãs. Não significa que uma equipa com melhores jogadores seja, mas normalmente as equipas que ganham têm os melhores jogadores. E, portanto, isso ajuda muito o treinador. Aliás, o Guardiola, onde eu gosto muito daquilo que ele diz, da forma como as equipas jogam, e da criatividade que as equipas dele têm, ele diz que o objetivo da equipa da equipa coletivamente é levar a bola até o último terço do campo. Depois do último terço do campo vem a qualidade individual. É o jogador que consegue fazer um drible, faz um grande golo, é um jogador que consegue fazer uma boa assistência, um bom cruzamento, um bom passe, e isso tem muito a ver com a qualidade individual. É verdade que podem haver movimentos trabalhados dentro da área, mas aí depende muito da criatividade e qualidade individual dos jogadores. Concordo. Mister, porque eu não tenho muitas oportunidades para falar pessoas com quem lida com ele, vou aproveitar para fazer só 2 ou 3 perguntas sobre o Ronaldo, se não se importar. Não há problema. Mister, você conhece bem o Ronaldo. Diz-se muito que o Cristiano Ronaldo é consequência do trabalho, mas fala-se pouco do seu talento. Duvido que quando contactou os dirigentes do Sporting tenha sido pelo seu trabalho. Quais foram as características do jovem Ronaldo que lhe chamaram a atenção? Não. A primeira característica do Ronaldo foi aliás, primeiro eu não o vi primeiro, numa fase inicial, mas fiz muitas perguntas. A primeira informação que nós tivemos foi que havia um jogador na Madeira chamado Cristiano Ronaldo, que era um craque, e que tínhamos de despachar para vê-lo o mais rápido possível. E então houve um torneio na Madeira de escolinhas, e eu era treinador na altura dos iniciados, e o Sr. Hélio Pereira mandou-me ir com a equipa de escolas. Na altura, o treinador das escolinhas de Sporting, que era sub-11, era o César Nascimento. E eu é que fui com a equipa à Madeira para ver o Ronaldo jogar. Quando cheguei à Madeira, eu tinha muitos colegas meus, treinadores e dirigentes. Eu joguei futebol na Madeira durante muitos anos, durante 10 anos. E comecei a fazer perguntas. E a resposta que me diziam que nunca tinham visto um miúdo como ele. Um miúdo agressivo, um miúdo que fazia muitos malabarismos com a bola, individualista, queria fintar todos, jogava com os mais velhos, chorava quando perdia, dava umas dores nos colegas, irritava-se. Quando tu ouves estas características, tu percebes que há aqui coisas muito boas para a alta competição. O individualismo e com capacidade para resolver, uma coisa é ser individual, andar sempre a perder a bola, mas não. Ele dizia que ele agarrava na bola atrás e fintava todos. Um jogador que faz isto tem que ter uma habilidade diferente dos outros. É capaz de, em controle de bola, fintar vários jogadores e fazer golo. Fazia muitos golos, rematava muito, jogava com os mais velhos, tinha personalidade, ou seja, impunha o seu futebol, e isto eram tudo características que me foram passando. E quando chegámos ao torneio, chegámos à conclusão que o Ronaldo não ia jogar porque era mais velho. O torneio era para sub-11 e ele era sub-12 já, ele tinha 11 anos. Eu lembro-me que conheci-o, ele estava com o padrinho e com o diretor, o presidente do núcleo do Sporting na Madeira, o Dr. Marcos Freitas, e estava com o padrinho, que era o Fernão, que tinha sido jogador nacional e era dirigente do Nacional.
e era padrinho do Ronaldo. E estavam os três na bancada, eu fui lá ter com eles, na bancada do antigo campo do Câmara de Lobos, era relevado. O campo estava dividido em vários, o relevado do Câmara de Lobos estava dividido em vários espaços, porque como era futebol de escolas era 7-7, portanto estava dividido em, penso eu, em 2 campos. E nós tínhamos acabado um jogo e eu fui à bancada. Fui à bancada conhecer o Ronaldo, olho vivo, magrinho, cabelo encaracolado, e eu agarrei nele, bora, anda comigo para conheceres a equipa de Sporting. E levei para o relevado, chamei o Paim, apresentei, estava o Paim, estava o Marco Lança, estava o Daniel Carriço, estava vários miúdos que faziam parte dessa equipa. E apresentei, estava o Rodinhas, que era um miúdo engraçado lá, que agora estava a me lembrar, e apresentei o Ronaldo aos miúdos, e olha, este é o Cristiano Ronaldo, aqui da Madeira, quem sabe um dia pode ser vosso colega, e dei-lhes uma bola, para eles estar a dar uns toques. E foi incrível, porque eu afastei-me um bocadinho só para ver. Porque nós, com alguns anos de experiência, vamos percebendo aquilo que é, o que é um bom jogador, ou que um jogador tem qualidade técnica. E uma coisa que logo impressiona era a habilidade que ele tinha com a bola. Os toques, o dar toques na bola, não a deixar cair, utilizava o joelho, utilizava o pé, a cabeça. Depois estavam ali a tocar a bola e a fazer alguns malabarismos. E eu assim, isto parece-me craque. E durante este período, fui falando com algumas pessoas e falei com o treinador dele, do Nacional, e com o coordenador do Nacional, e no fundo a apreciação que todos faziam era que era um bicho de competição, mesmo com aquela idade. Nos torneios de verão era chamado, convidavam-me para jogar com equipas, de futebol 5, pessoal mais velho, lá no bairro, passava o dia a jogar a bola, era individualista, fazia muitos golos, mas depois irritava-se, chateava-se com os colegas, e isto são tudo características que são raras, aquele miúdo irreverente, mas são importantes para alto nível. E foi aí que eu telefonei para o Sr. Aurélio, para ele ir o mais rápido, para tratarmos o mais rápido possível da vinda dele ao Sporting, para ser visto com os nossos jogadores. E foi assim. Ele no final de maio, em maio se não me engano, veio fazer um treino ao Sporting, no primeiro treino abriu o livro. Ou seja, mostrou a toda a gente o que é que era um bom jogador para aquela idade. E ele realmente já marcou ali a diferença no primeiro treino, e a partir daí foi a negociação para ficar no Sporting. Tendo o Ronaldo desses tempos, dos tempos de formação, e olhando para o Ronaldo de hoje em dia, claramente que houve melhorias. A minha pergunta é, o que é que ele precisou de melhorar para ser o jogador que é hoje? As pessoas esquecem-se que o talento sem trabalho é impossível. Podemos dizer que a qualidade dá trabalho, sem talento pode-se trabalhar muito, mas para chegar a um patamar a este nível é difícil. Ou seja, tem que haver um talento especial para o futebol, e o Ronaldo tem esse talento especial para o futebol. Depois foi um talento também que foi desenvolvido e trabalhado à conta da sua capacidade individual, da sua persistência, da paixão pelo treino, pelo jogo, e de uma força mental brutal. Porque passou por vários contextos e deu sempre resposta, porque ultrapassou barreiras, ultrapassou obstáculos, cresceu enquanto profissional, enquanto homem, tem um império neste momento, continua a ser a mesma pessoa, adaptou-se e ajustou-se à exigência do jogo e às suas capacidades, evoluiu do ponto de vista tático, evoluiu do ponto de vista defensivo, e hoje está um jogador diferente daquilo que era no passado. No passado, mais irreverente, com melhor capacidade de resolver o jogo sozinho, agora a precisar de uma equipa para resolver os jogos, mas que dentro da área não há melhor do que ele. Nos movimentos ofensivos, na capacidade de antecipação, na saber onde é que a bola cai, os movimentos de ataque nas costas dos centrais, os movimentos de aproximação e afastamento. Aliás, é só fixarmos os olhos ao Ronaldo dentro da área para percebermos os movimentos curtos que ele faz e a forma como o faz, para depois ganhar vantagem na finalização. E depois, a finalizar, a ação técnica de remate, de cabeça e de pés, é fortíssimo. E a bola pode vir torta, pode vir cheia de bichos, como costuma dizer, que ele consegue apanhá-la bem, fazer golos, e se houver uma equipa que sabe trabalhar para ele, onde ele joga sempre perto, ali da zona dos centrais, sem ter que deslocar-se para zonas fora daquela zona, ou seja,
para não se deslocar demasiado para os corredores atrás, nem baixar demasiado o terreno, é um jogador que vai continuar a fazer golos pelo menos por mais 2 aninhos. Mister, chegou aqui uma parte da conversa em que eu tenho aqui uma secção em que lhe pergunto uma coisa ou outra, ou seja, X ou Y, e você tem que responder se prefere uma coisa ou se prefere a outra. E não me pode justificar. E não posso dizer, não quero as duas, nenhuma delas, ou Exatamente. quero as duas. Não pode dizer essa, porque essa é a resposta sempre mais fácil. Espero bem que elas sejam antagónicas e que eu me enquadre nelas. E tenho que responder todas. Tem que responder a todas. Se não quiser, não responde também. Está nesse direito. Okay. Vamos a isso. Organização ofensiva ou transição ofensiva? Organização ofensiva. Treinar formação ou futebol sénior? Futebol sénior. O que é mais difícil? Gerir egos dos jogadores ou gerir o trabalho de uma equipa técnica? Gerir o trabalho de uma equipa técnica. Ganhar 1-0 ou ganhar 4-3? Ganhar 1-0. Avançados interiores ou extremos abertos? Avançados interiores. Linha E defensiva uma adaptação. Pronto. linha defensiva de 4 ou 5 jogadores? 4. Então, 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3, 4-4-2. Ser treinador adjunto ou principal? Principal. Qual utiliza mais facilmente numa flash? Agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo ou, infelizmente, hoje não foi o nosso dia? A primeira. A responsabilidade é do treinador ou de toda a equipa? Responsabilidade do treinador. Mister, e mesmo para acabar esta conversa, faço-lhe a pergunta que lhe faço a todos os convidados, que é: qual é a sua visão do jogo? Ou seja, do desporto em si, do futebol. Bem, eu tenho uma visão do jogo algo selvagem quase. Selvagem no sentido do empenho e da atitude, da agressividade e do duelo. Tem este lado selvagem, onde a arbitragem permite espaço ao contacto físico, à agressividade, não à lesão, à agressividade. Onde os jogadores correspondem nessa agressividade e não fazem as fitas de qualquer coisa é lesão e qualquer coisa tentam enganar o árbitro, onde os valores e respeito do adversário e pela arbitragem são evidentes, num esforço enorme, constante, exigente, onde se ataca e defende quase com a mesma intensidade. E no meio disto tudo, uma moldura humana em cima do adversário, em cima do jogo, perto dos jogadores, com a pressão inerente, com o barulho inerente, com a festa inerente, com os cânticos inerentes, onde sobre o jogo há uma moldura humana intensa, que se reflete na intensidade dos jogadores, na velocidade de circulação da bola, nos duelos, e onde depois disto vem a qualidade técnico-tática de cada equipa de conseguir anular os pontos fortes do adversário, tentar ganhar vantagem com os seus pontos fortes, e nós de cá fora percebermos todo este contexto, em que se vê o jogo de uma forma harmoniosa, que se percebe o equilíbrio de forças e como é que os treinadores posicionam as suas equipas ou posicionam os seus jogadores em função daquilo que é as características do adversário, as características do jogo. Mister, obrigado.